Oi, gente, aqui é a Tassi e hoje eu vou falar com vocês sobre a minha retrospectiva literária de 2024. Vou fazer um apanhado geral, né, para falar quantidade de livros, o que eu li, né, dados sobre as minhas leituras de 2024. Eu organizo as minhas leituras em 3 lugares diferentes. No Scoob, já há muito tempo que realmente eu acho que desde que eu comecei a ler mais, assim, é o lugar onde eu acabo guardando as minhas leituras. O The Storygraph, que também é um outro aplicativo, site que faz essa organização realmente de leituras, então por lá eu também faço essa organização anual, e eu tenho uma planilha pessoal também, assim, né, que eu boto algumas outras, né, faço algumas outras separações que nessas 2 outras não tem, e eu gosto de ter essa organização para mim mesma, assim, né? Pra, se algum momento der algum problema no Scoob ou em qualquer outro lugar, eu ter acesso às minhas leituras nessa planilha pessoal. Vamos começar então. Tanto o Scoob, o The Storygraph, eles vão dar essas informações, né, que são as mesmas, assim, né? Começando pela quantidade de livros lidos. Ano passado eu li um total de 86 livros. 86 livros lidos e 27.865 páginas lidas, isso no total. O mês que eu mais li ano passado foi fevereiro. Eu li 14 livros. E eu sinto, né, eu sei que eu li muito em fevereiro, porque eu li muito romance tipo L. Hazelwood e Emily Henry. As duas autoras, de cada uma eu li 5 livros, né, de cada uma só em fevereiro, assim. Então foi um índice muito alto, assim. Assim, que eu comecei um mês de leitura mais ou menos, assim. E em fevereiro eu peguei muito romance, assim, esse tipo de romance para ler. E depois começou a ser demais, assim, que realmente depois de alguns meses eu acabei não lendo mais, assim, esse tipo de história, assim. Mas no começo do ano, primeiro semestre, principalmente, eu consumi muito esse tipo de leitura, assim. Então acho que por isso realmente que deu esse boom na quantidade de livros lidos só em fevereiro. O maior livro que eu li ano passado foi Os Três Mosqueteiros. Ele tem 792 páginas. E o menor livro é O Paraíso São os Outros, do Walter Ugumãe. Ele tem 64 páginas. Então ficou nessa média ali de maior e menor. Aí o The Storygraph, ele traz os gêneros que eu mais li ano passado. Né? Nele, ele coloca romance como 36 livros. Só que aí nesse romance ele traz tanto esses romances, né, tipo L. Hazelwood, né, quanto outros livros que ele classifica em romance, né, não são só esses romancinhos, vamos dizer assim, né. Então no total de romance 36, contemporâneo 33, que também entra essa mescla, né, não faz uma separação. Além disso, clássicos 22. Esses foram os 3 gêneros que eu mais li, então, no ano passado. A minha média de estrelas foi 4,15. Foi uma média até bem alta, assim. Eu acho que eu tive boas leituras ano passado. E eu não costumo dar nota muito baixa, assim. Às vezes, mesmo se eu gostei mais ou menos, eu dou 3,5, 4, assim. Eu não costumo dar muito baixo, assim, as minhas notas. Livros 5 estrelas ano passado, 28 livros. 4,5, 6. E 4 estrelas, 30. Então, é isso, assim. A maioria dos livros eu acabo dando nota mais alta, assim. 3 estrelas, por exemplo, foi 13 livros, assim. E aí 2 estrelas e 2,5 eu dei um livro cada dessas notas, assim. Então é isso, eu costumo não dar nota tão baixa. Acho que eu deveria, talvez, às vezes até mesmo baixar um pouco mais a nota, assim. Mas eu acabo dando nota depois que eu leio, assim. Quando eu termino o livro, assim, dos sentimentos que eu tô tendo em relação àquela história. Aí eu tenho outros dados que são a partir da minha planilha pessoal também, assim, né? Nela eu consigo notar algumas outras, né, coisas assim que no Scooby, por exemplo, ele não traz, por exemplo, a questão de editoras mais lidas. Então eu tive a Antofágica no primeiro lugar com 16 livros, depois vem a Verus com 11, Arqueiro com 9 e Intrínseca com 8. Então são as 4 editoras mais lidas ano passado para mim. Eu acho que esse ano a Antofágica, não sei se ele continua nessa intensidade de leituras, mas acho que ela sempre vai estar presente. Talvez a Velhos e Arqueiro não, porque eu senti que ano passado eu consumi muito romance, assim, mais água com açúcar,
e esse ano não sei se eu vou consumir tanto, assim. Então, talvez vai mudar nas editoras mais lidas para esse ano. Nacionalidade. Eu li Estados Unidos, fica no topo, assim, né? Ele, dos 86, 32 livros foram dos Estados Unidos. Depois vem Brasil com 11, Reino Unido com 10, Itália com 7 e Espanha com 4. Eu acho que de todos os meus índices, assim, a questão de nacionalidade é uma coisa que eu gostaria de mudar, assim, de ter um pouco mais de ser um pouco mais diverso, assim, as nacionalidades que eu acabo lendo, assim. Eu tenho Alemanha também, Canadá, França, Japão, Argentina, Angola, Ucrânia também eu li. Mas é isso, assim, eu queria ter um pouco mais diverso, assim, talvez eu vou fazer aí uma, um desafio para mim mesma, assim, de buscar ler mais autores, né, diversos, assim, de outras nacionalidades que acaba sendo mais, né, que fica um pouco mais esquecido pela gente. Aí em gênero, aí entra aqui um ponto que, né, nessa minha tabela, que eu tenho como gênero principal, né, que eu mais li, que foram 44 livros de romance, 18 ficção e 9 não ficção. Então, 9 não ficção é certo, sim, é isso, é não ficção. Mas é isso, assim, o que é ficção, o que é romance, né? Romance, o gênero romance, né? Não é um livro romântico em si. Então, sempre vai ser esses os principais gêneros que eu acabo lendo na minha tabela, que vai aparecer para mim, né? Eu tenho uma outra, tipo um gênero nível 2, assim, né, que pode ser interessante também de ver, que eu tento meio que trazer um outro ponto, assim, do tipo de leitura, assim, que eu tô fazendo. Que aí, então, nesse vem, assim, esses romances que são realmente romances românticos, foram 28 livros, que foi isso que eu disse ali no primeiro semestre, realmente eu acabei lendo muito desse tipo de livro. Depois eu tenho 14 livros clássicos lidos, de drama eu tenho 8 livros lidos, biografia 6, luto 6, deixa eu ver, eu acho que é isso que mais se destaca. Depois eu tenho alguns que são mais que são menores, assim, né? HQ, mangá, 3 livros cada, assim. Então, é mais ou menos isso, assim, que gira, assim, esse gênero, assim. Eu tenho que fazer esse um pouco mais diverso para ver se eu consigo entender um pouco mais de que tipo de livro eu tô lendo. Gênero dos autores, né? Eu sempre costumo, eu acho que nos últimos anos isso vem acontecendo praticamente todo ano, que é ler mais mulheres que homens, assim. Tanto pelo o tipo de livro que eu consumo, assim, que eu gosto mais, que eu me identifico mais. O que faz, eu acho que não ser mais ainda diferente esse número é a questão de ler clássicos. Eu acho que o clássico faz com que ainda a quantidade de homens lidos no meu ano, assim, fique alto, por exemplo, assim, né? Porque se a gente for pensar, a maioria desses clássicos aqui atrás, tem Antofágica, por exemplo, a maioria vai ser escrito por homens, assim. Então vai ser um ou outro ali no meio que não vai ser. Então acho que isso faz com que não seja tão maior a diferença na questão de gênero. Nesse caso, né, eu li 64% das minhas leituras foram de autoras mulheres, que dá 56 livros, e 35% foram por escritores homens, que dá 31 livros. Então acho que é diferente, né? Tem aí uma diferença grande, assim, né? Então minhas leituras acabam sendo muito mais homens do que mulheres. Mas é isso, assim, eu acho que isso não é uma coisa que eu preciso trabalhar mais, assim, na minha leitura, porque eu acho que eu já faço bem, assim, de tentar trazer cada vez mais, ler mais mulheres, né? Em relação ao formato do livro, né, físico ou e-book, que eu acho que é os principais, assim, dificilmente eu escuto audiolivro, assim, né? Eu ainda não tenho ainda não faz parte do meu dia a dia, né, ouvir audiolivros. Eu acabo consumindo muito mais livros físicos, né? Eu tento sempre pegar livros da minha estante e ler os físicos, que dá 65%, 57 livros, né?
dos livros que eu li, dos 86, foram livros físicos e 30 foram e-books. A maioria dos e-books eu acho que foram esses livros de romances, assim, porque era algo que não tá na minha estante, não é um tipo de literatura que eu consumo. Eu comecei a ler, né, eu já li antes, em outros momentos, mas é isso, eu acabo optando muito mais pelo e-book do que por comprar esses livros, assim, porque eu acho que é mais rápido de ler, assim, né. Eu vou ali, compro na Amazon, né, já baixo no Kindle e eu acabo já lendo. Eu acho que é isso, né, esses foram os meus dados de leitura do ano passado, essa foi a minha retrospectiva. Eu acho que foi um bom ano de leitura, sim. Eu acredito que eu não vou ler tanto esse ano quanto eu li ano passado. Talvez em números, assim, ele seja menor, assim, eu tenho uma ideia de alguns livros até mesmo maiores, assim, e que vão me demandar mais para ler. Então, eu acho que isso pode afetar, né, a quantidade final, mas eu não tenho problema em relação a isso. Sim, né? Eu acho que desde que eu faça leituras que eu me sinta bem, né, que me deixem confortáveis, que no final eu sinto que eu aproveitei o meu ano, né, de livros, eu acho que isso vai ser o suficiente para mim. A minha meta sempre, ela tenta ficar nessa média do que eu li. Assim, ano passado a minha meta de leitura foram 70 livros, né, eu consegui bater ela e aumentei. E esse ano eu mantive ainda 70. Não aumentei ela por conta disso, sim, porque eu acho que, né, se eu chegar nela, ótimo, se eu passar, ótimo, mas se eu não chegar também, tudo bem, assim. Mas é uma coisa que eu gosto de fazer, assim, ter esses dados, né, conseguir comparar, conseguir ver, assim, a quantidade, como eu li, assim, né, quais são editoras, quais são os países que eu tô lendo. Eu gosto muito disso, assim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né, é uma coisa que eu acho interessante de compartilhar, uma coisa que eu acho que faz sentido de trazer para vocês, né? E é isso, assim, né? Ao longo desse ano, assim, né? Eu continuo anotando, eu continuo, né? Fazendo toda essa organização de leituras para que ano que vem, né? Final do ano, né? Ano que vem, né? A gente fale sobre os livros de 2025. É isso, gente, e até a próxima.